O ano era 1879. O sol pendia baixo no céu do Arizona, pintando os cânions em listras douradas e carmesins. A terra estava silenciosa, exceto pelo vento suave que agitava a poeira e o ocasional grito de um falcão sobrevoando. Um cavaleiro solitário se movia pelo terreno árido, sua silhueta projetando uma longa sombra sobre a terra ressecada. Jackson Cole, outrora um batedor da União e agora uma alma errante, tinha visto mais da vida do que a maioria dos homens jamais veria. Seu cavalo estava cansado, assim como ele, mas continuava se movendo com o ritmo de uma criatura que não tinha escolha. Jackson não tinha lar, nem destino, apenas um passado cheio de perdas e um futuro que ainda não ousara imaginar. Enquanto cavalgava pelo território Apache, Jackson mantinha os olhos atentos. O deserto era bonito, sim, mas também perigoso. Ele já havia lidado com bandidos, pumas e soldados que há muito haviam esquecido o significado da honra. Mas naquela noite, não foi nada disso que o fez parar. Foi um grito, agudo, desesperado, o grito de uma mulher ecoando pelas rochas, carregado pelo vento seco. Jackson reagiu instantaneamente, virou seu cavalo em direção ao som, seu rifle já em mãos. Quando alcançou um leito seco de riacho cercado por arbustos espinhosos, ele os viu. 2 homens brancos, caçadores de aparência rude com olhos cruéis, encurralando uma jovem Apache. Suas roupas estavam rasgadas, seu rosto manchado de terra e sangue. Ela segurava uma pequena faca, mas era claro que não duraria muito mais. "Afaste-se dela!" Jackson gritou com o rifle erguido. Os homens se viraram, surpresos. Um deles riu. "Não é da sua conta, estranho!" Jackson atirou. As balas atingiram o homem mais alto no peito, fazendo cair para trás com um grunhido. O segundo pegou sua pistola, mas Jackson foi mais rápido. O estalo do segundo tiro ecoou mais alto que o primeiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A mulher ficou imóvel, encarando-o. Seu peito subia e descia rapidamente, mas ela não fugiu. Seus olhos, escuros como a meia-noite, fixaram-se nos dele. Jackson baixou o rifle e se aproximou lentamente, com cuidado para não assustá-la. "Não vou te machucar", ele disse suavemente. "Você está bem?" Ela não respondeu. Sangue escorria por seu braço de um corte logo abaixo do ombro. Jackson tirou o casaco e o ofereceu a ela. Após uma longa pausa, ela esticou a mão e o pegou. "Meu nome é Jackson", ele acrescentou, ajoelhando-se para examinar o ferimento. "Você precisa de ajuda." Ainda assim, ela não disse nada, mas também não o impediu. Ele limpou o corte o melhor que pôde, usando água de seu cantil e um pedaço de sua camisa. Ela fez uma careta, mas não gritou. Havia força em seu silêncio. Quando o sol desapareceu no horizonte, ele acendeu uma pequena fogueira e ofereceu-lhe carne seca de sua bolsa de sela. Ela comeu devagar, observando-o com a mesma intensidade. "Qual é o seu nome?" ele perguntou, sem esperar resposta. Após um longo momento, ela sussurrou. "Naeli." Foi a primeira vez que ele ouviu sua voz. Suave, musical e cheia de algo que ele não conseguia definir. Tristeza, talvez. Ou força. "Naeli", ele repetiu, acenando, "é um nome bonito." Ela acenou uma vez e desviou o olhar. O fogo crepitou entre eles, lançando sombras tremeluzentes. Nenhum dos dois falou por um tempo, mas algo havia mudado. Um entendimento silencioso se formou, como um fio tezido pelo vento do deserto. Naquela noite, Jackson ficou acordado enquanto ela dormia. Ele não conseguia se livrar da sensação de que esse encontro significava mais do que ele entendia. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu, pintando o deserto em luz alaranjada, Naeli falou novamente. "Minha casa fica a 2 dias daqui a leste. Você me leva?" Jackson não hesitou. "Sim, eu levo." E assim eles cavalgaram. 2 estranhos unidos pelo destino. No caminho ela falou pouco, mas Jackson aprendeu mais com os seus silêncios do que a maioria poderia dizer em palavras. Ela era filha de um xamã, ela lhe contou. Saíra sozinha para colher ervas medicinais para seu povo quando os homens a atacaram. Sua tribo, ela disse, normalmente não recebia bem estranhos.
Só vou te levar em casa em segurança, Jackson prometeu. É só isso que vim fazer. Mas, quando finalmente chegaram à aldeia dela, ficou claro que essa jornada estava longe de terminar. No momento em que se aproximaram, guerreiros apaches surgiram de trás de árvores e rochas. Flechas foram armadas, lanças foram erguidas. Jackson pegou seu rifle, mas parou quando Naeli ergueu a mão. Ela falou com eles rapidamente em sua língua nativa. A princípio, os guerreiros não baixaram as armas. Então um ancião avançou, um homem alto com linhas profundas marcadas em seu rosto enrugado, vestindo um manto de penas e ossos. Naeli falou com ele por um longo tempo. Jackson não entendia, mas sentia o peso de cada palavra. O ancião ouviu com os olhos semicerrados, ocasionalmente olhando para Jackson. Então, finalmente, ele deu um passo à frente. "Você salvou a vida da minha filha", ele disse em inglês lento, mas claro. "Você não a machucou. Você a trouxe para casa com honra. Os espíritos o escolheram." Jackson franziu a testa. "Como assim escolheram?" O velho pegou uma pena tingida de vermelho e a colocou na mão de Jackson. "Você é agora seu marido sagrado, não pela lei dos homens, mas pela lei dos ancestrais." Jackson piscou, atônito. "Eu não pedi por isso. Eu só estava fazendo o que era certo." O ancião acenou. "E é por isso que os espíritos o escolheram." Naeli estava ao lado de seu pai, em silêncio. Então, ela se virou para Jackson, sua voz suave, mas certa. Em nossa crença, aquele que salva a alma de uma mulher fica ligado a ela para sempre. Jackson abriu a boca para falar, mas percebeu que não tinha palavras. Os guerreiros baixaram as armas. A tribo começou a cantar baixinho ao longe, e Jackson Cole, andarilho, solitário, soldado sem lar, ficou no coração de um povo que agora o chamava de algo sagrado. Mas o que isso significava para um homem que não tinha mais nada a dar? E o que aconteceria quando o passado que ele tentava fugir finalmente o alcançasse? Jackson Cole ficou no meio da aldeia Apache, segurando a pena vermelha em sua mão, ainda incerto se o que ouvira era real. Ao seu redor, vozes murmuravam e tambores começaram a soar baixo e constante, como o ritmo de um coração antigo. Ele olhou para Naeli, que ficou com graça e calma ao lado de seu pai. Seu rosto era impenetrável, mas seus olhos guardavam algo que ele nunca vira antes. Não medo, não tristeza, mas esperança. "Eu não sou o marido dela", Jackson disse hesitante. "Não do jeito que vocês querem dizer." O xamã se aproximou, seu rosto marcado pela sabedoria e pela guerra. "Não por papel ou padre, mas pelo fogo, pelo caminho que você percorreu para alcançá-la. Você não veio por glória, você veio com honra. Esse é o casamento que nossos ancestrais abençoam." Jackson quis discutir, quis dizer que não era aquele homem, mas no fundo ele sabia que não sentira esse tipo de paz em anos. Essas pessoas não o julgavam por seu passado, elas viam apenas o que ele fizera por Naeli. Ainda assim, não fazia sentido. "Eu fiz coisas", Jackson murmurou. "Matei homens, fugi do meu passado, e eu não sou sagrado coisa nenhuma." "Você é agora", o xamã disse, simplesmente. Naeli deu um passo à frente. Ela colocou a mão levemente em seu braço, um gesto simples, mas que pareceu um raio em suas veias. "Você não precisa acreditar nos espíritos", ela disse suavemente, "mas eles acreditam em você." Naquela noite, eles lhe deram um lugar para dormir, não longe da casa de Naeli, perto de uma fogueira, cercado por pessoas que antes o veriam como uma ameaça. Ele não dormiu muito, olhou para as estrelas e pensou em como a vida era estranha. Como um momento poderia arrancar um homem da beira da morte e plantá-lo em um futuro que nunca imaginara. Os próximos dias passaram em um turbilhão de cura e rituais. A tribo o tratou como um convidado de honra. As crianças corriam a seu redor com risadas, os guerreiros acenavam com respeito e as mulheres lhe traziam comida temperada com ervas doces. E Naeli, ela estava sempre por perto, quieta, pensativa, observando-o com a mesma intensidade que nunca desaparecia de seus olhos. Eles sentaram juntos à beira do rio uma noite, observando a água correr sobre pedras lisas.
Jackson fez uma pedra pular na superfície. Então disse: "Você acredita nesse laço sagrado que falam?" Daeli não respondeu de imediato. Ela colheu uma flor de um arbusto próximo e a segurou na palma da mão. Minha mãe costumava dizer que o espírito escolhe apenas uma vez na vida. Não porque seja perfeito, mas porque é verdadeiro. Ele olhou para ela. "Você acha que eu sou o escolhido?" "Eu acho", ela disse com um pequeno sorriso. "Você não estaria aqui se não sentisse isso também." Ele não respondeu, mas suas palavras se assentaram em seu peito como brasas quentes. Naquela noite, enquanto a maior parte da tribo dormia, o problema chegou. Um grupo de caçadores de recompensas apareceu. 6 homens, de rostos duros e bem armados. Eles não estavam procurando amizade, estavam procurando por Jackson. Ele os viu se aproximarem da beira da floresta. Seu líder, um homem chamado Bryce Cutter, gritou: "Jackson Cole, sabemos que você está aí. Há uma recompensa por sua cabeça no Texas. Você atirou no filho de um barão de terras há 3 anos. Hora de pagar." Jackson deu um passo à frente, lentamente, desarmado. "Aquele garoto que você está falando tentou enforcar uma família negra só por cruzar suas terras. Eu faria de novo." "Você vai morrer de qualquer jeito", Cutter zumbou. "Venha quieto, ou vamos reduzir esse lugar a cinzas." Atrás dele, guerreiros apaches se reuniram, arcos armados e prontos. Mas Jackson ergueu a mão. "Eu vou", ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. "Vocês não precisam derramar sangue por mim." A voz de Naeli cortou o ar. "Não!" Ela ficou na frente dele. "Se você levá-lo, declara guerra a nós." Um dos caçadores de recompensas zombou. "Não temos medo de índios." "Vocês deveriam", disse o xamã ao se aproximar, olhos como nuvens de tempestade. "Mas não porque lutamos com armas, lutamos com a verdade." O ar ficou parado. Então o xamã ergueu as 2 mãos e começou a cantar. O vento aumentou, agitando a poeira na luz do fogo. Os guerreiros ficaram como estátuas. Até os caçadores de recompensas hesitaram, alguns por medo, outros por confusão. Foi aí que Jackson agiu. Em um flash, ele arrancou o rifle do homem mais próximo e atirou. O caos irrompeu. Flechas voaram das sombras, tiros ecoaram na noite. Os Apaches lutaram como fantasmas, atacando de todos os ângulos. Jackson derrubou 2 homens sozinho, lutando não por sobrevivência, mas por algo mais profundo, por ela. Quando acabou, 4 caçadores de recompensas estavam mortos. Os outros 2 fugiram gritando na escuridão. A aldeia ficou em silêncio, pesada com fumaça e suor. Jackson ficou de pé, respirando pesado, sangue na sua camisa, mas vivo. Naeli se aproximou dele, não com medo, mas com orgulho. "Você não fugiu", ela sussurrou. "Desta vez não", ele disse. O xamã se aproximou e colocou uma mão no ombro de Jackson. "Agora você é verdadeiramente dela." Nas semanas que se seguiram, Jackson ficou, não como convidado, não como estranho, mas como verdadeiro companheiro de Naeli. Ele aprendeu seus costumes, sua língua, seus rituais, trabalhou ao lado dos homens, caçou com os guerreiros e segurou a mão de Naeli sob o luar. Uma noite, eles sentaram à beira do mesmo rio novamente. Ela encostou a cabeça nele. "Como chamamos isso?" Ela sorriu. "Não precisamos chamar de nada. A terra já sabe." E naquele momento, Jackson Cole, um homem uma vez perdido na poeira e no silêncio, soube que encontrou algo que nenhum caçador de recompensas poderia tirar dele. Um lar, um futuro, um amor sagrado escrito não por lei ou lenda, mas pelo vento, pelo fogo e pelo batimento do coração da terra.